No fundo, o que é mística? O que é contemplação a partir da ocular de um autor bem especial, que é o Thomas Merton? E nesse momento inicial eu vou tentar dar um panorama do itinerário dele, que é um itinerário que foge do padrão tradicional dos místicos, além de ser um místico contemporâneo, morreu nos anos 60, então é próximo de nós. Muito abusado, ele foi um místico muito livre, muito solto, com muito humor. Thomas Merton tem muito humor, né? Embora jovem, não morreu tão 53 anos, com muitos problemas de saúde, né? Tinha problema de coluna, era o mais violento, mas outros tantos problemas, e ele lidava com isso. E num desses problemas de saúde é que ele encontrou o amor da vida dele, um dos amores, né? A famosa Amy, que ele vai contar num dos diários dele, são 6 volumes de diários. A enfermeira que cuidou dele, eles acabaram se apaixonando e foi um escândalo. Imagina um trapista conhecido internacionalmente que se apaixona por uma enfermeira, e isso não é muito contado na literatura, porque foi muita censura sobre a biografia dele, mas é uma experiência muito bonita. E a tese que eu defendo muito forte, o que é a presença das mulheres na vida dos místicos? Eu estou invocado com esse tema e estou querendo desenvolver. Embora, normalmente, quem trabalha místico é padre, teólogo. Eu sou teólogo, mas teólogo meio diferente, adaptado à ciência da religião. Então, esses temas não são muito trabalhados. Então, assim como Merton, assim como Teilhard de Chardin, assim como Teresa de Ávila, assim como João da Cruz, é claro, Teresa e João da Cruz, né? Esse livro que nós estamos lançando agora, do Rumi e Shams, são 2 homens que se ligaram espiritualmente, fortemente, e a das maiores literaturas da mística nasceu de um encontro entre humanos. Quer dizer, muitas vezes você não tem acesso direto a Deus, você tem acesso direto ao mistério através do humano, e muitas vezes são amigos que você encontra no caminho, mestres, gurus, que servem como mestres, que fazem que propiciam essa experiência transcendente. O caso do Rumi é impressionante. Essa minha orientanda de pós-doutorado, a Gisele, que é professora na Universidade do Pará, professora de dança, ela trabalha com a dança mística, Sufi, né, o Samá, ela fez um livro que está lançando agora sobre Rumi e Shams, sobre a experiência do encontro desses 2 oceanos que se encontram e que provocam uma revolução espiritual das mais fortes, né? E eu vejo isso também na trajetória do Thomas Merton. Eu acho que o Thomas Merton, ele foi um místico que se deixou tocar, no sentido de se deixou habitar pela experiência do outro, do humano, e isso vai dar um toque especial à mística dele. Então, o itinerário do Merton quebra o padrão. Ele não vem de um itinerário tradicional de quem vai ser padre, né? Normalmente o itinerário de quem vai ser padre, o cara já com 11 anos já vai para o seminário, era assim pelo menos, né? Não tinha contato cultural com ninguém, nem com mulher nenhuma, só com a mãe, ou com a tia, ou com a madrinha, ia para o seminário e aquilo ali já entrava O Thomas Merton não, ele veio do mundo leigo, veio da universidade, veio da provocação cultural, veio da experiência amorosa, então ele entrou na trapa depois de uma experiência secular muito forte, e da contracultura, que é mais interessante. Eu estou escrevendo um texto agora que está me quebrando a cabeça sobre Nova Era, uma enciclopédia que está saindo sobre o tema, e o meu tema é mística na Nova Era, então é muito interessante analisar esse mundo espiritual não religioso, não institucional, que é tema também de muitos aqui que estão trabalhando, né? Para ver esses caminhos, né, de uma vida espiritual que nasce fora do circuito tradicional das igrejas, das religiões, né? E outra coisa também rica do Thomas Merton é que ele foi muito ativo socialmente. Talvez um dos mais críticos da Guerra do Vietnã,
assim como Thich Nhat Hanh, que é outro buscador, é uma figura importante da mística interreligiosa. Também foi expulso do Vietnã, em função da sua resistência à guerra do Vietnã, e está vivo, mas numa situação de saúde bem frágil nesse momento atual. E ele também conviveu com Thomas Merton, se encontrou com Thomas Merton, correspondeu com Thomas Merton. Tem um livro chamado Thomas Merton e Thich Nhat Hanh. E o Thich Nhat Hanh foi muito divulgado no Brasil por causa da Odete Lara, que é aquela cineasta que morreu recentemente, os jornais todos do cinema novo, né? E ela deu uma virada na vida dela, resolveu ser espiritual, não é que não fosse antes, mas ela mudou a vida dela radicalmente a partir do contato com o budismo. É o que eu falava para vocês aqui, que não sei se aqui é no outro curso, né? De repente, numa tarde, às 3 da tarde, você muda a vida, né? A partir de um encontro. Isso é muito sério. Isso é muito complicado. E pode acontecer com todos nós, né? Ele nasceu em 1915, de pais artistas, o que é muito interessante para entender a dinâmica do Merton. Ele tem a arte na raiz, assim como o Panikkar, que eu tenho estudado muito, que eu tenho postado muito no Facebook sobre ele agora, esses tempos, por causa da visão mística dele. O Panikkar nasceu de uma família interreligiosa, o pai e a mãe indiano e cristã. Então, quando você tem na matriz uma veia determinada, no caso do Merton, uma veia cultural, artística, isso impacta na biografia de uma pessoa, né? E, sobretudo, quando tem uma vida feliz, né? Uma infância marcada por esse tipo de presença, né? Ele tem uma formação universitária impressionante, né? O domínio erudito do Thomas Merton é impactante, de línguas, de áreas, letras, teologia, filosofia, né? Direito, literatura, toda a temática forte, né? E a entrada do cristianismo dele, ou a conversão, que é o tema da Érica, né? A conversão do Thomas Merton, vai acontecer posterior um pouco. Uma coisa interessante da conversão do Merton é que ele encontrou um guru e leva um maior choque, que o indiano fala assim, você tem que estudar o cristianismo. Isso é muito interessante. E que, para mim, é uma chave para entender o diálogo das religiões, para entender a abertura interreligiosa. Eu quero falar um pouco sobre isso, que muitas vezes você consegue avançar mais na abertura ao outro quando você está mais domiciliado na sua tradição. Essa é a minha tese. Quer dizer, quanto mais tranquilo na sua tradição, mais condição você tem de avançar no diálogo com o diferente. Ou seja, quando você... Aliás, a Maria Rita Kell, que é uma psicanalista que eu gosto muito do Brasil, ela fala uma coisa semelhante. Ela fala, você precisa de ter uma base sólida para poder alçar voo. Por isso que o adolescente tem dificuldade de voar. Voa com muita angústia, né? Porque você tem que ter uma base referencial, uma dinâmica referencial para você conseguir alçar voo. E no caso do Merton foi o cristianismo. Então foi o conselho que deram ao Thomas Merton na época, né? Você quer um conselho, você se afunda na sua tradição. Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito de utilizar, mas aqui é por causa do Paul Tillich. Eu uso sempre essa imagem, tá? O Paul Tillich fala o seguinte, você está vinculado a uma tradição X, e cada um está numa tradição. Nosso mundo é plural, o pluralismo é um traço, é um dado do tempo. Você está num ponto não vou colocar, o ponto está aqui. Para mim, ponto é importantíssimo para o Merton. Ponto é importantíssimo para a mística islâmica. Talvez a razão fundamental de toda a busca é o ponto. Por isso que o Merton vai falar ponto virgem. Você deve ter visto no meu texto aí. O ponto virginal, que às vezes o trapista que acorda 2h30 da manhã, depois eu até trouxe um livro do Merton que ele fala dos trapistas, eles acordam muito cedo, e quando começa a aparecer amanhã, não está nem... Os muçulmanos também trabalham muito isso para Ramadã, né?
quando não está nem a noite nem o dia, essa transição, talvez é o momento mais importante para quem vive a experiência mística, porque é o ponto virgem. Por que é virgem? Porque não foi ainda contaminado pelo dia. E os místicos falam que nós, todos, seres humanos, ou seres, sei lá, todos nós temos esse ponto dentro de nós. Só que nós não captamos esse ponto, porque nós temos um ritmo de vida, uma dinâmica de vida que nos impede de perceber esse ponto. Estão entendendo? Quer dizer, todos nós temos, no mais íntimo do nosso ser, a presença de uma presença que é intocável. Por isso, virgem. Não foi contaminada por quê? Não foi contaminada pelos desgastes, pelo egoísmo. Na teologia você pode falar pelo pecado, pela concupiscência, sei lá os termos todos que são aí, que o Merton vai usar também, né? É uma reflexão que o Merton faz no livro dele, Reflexões de um Espectador Culpado. É o livro mais bonito de Thomas Merton, tem publicado em português. Ele vai falar sobre isso lá, né? Então, todos nós temos um ponto. E esse ponto nós não percebemos, porque o nosso ritmo de vida, as nossas escolhas de vida, as nossas opções de vida, elas vão por outro caminho, vão por outros valores. Você faz a sua vida de outro jeito. Por isso que a mística, de certa forma, ou a espiritualidade, ela é uma tentativa de recuperar o caminho desse ponto. Por isso que ela mexe com o ritmo da nossa trajetória. Ela provoca uma mudança. E a gente chama isso de despojamento, é o termo técnico, né? O despojamento, quer dizer, na medida em que você se coloca em atitude de despojamento, de desapego, você se aproxima do ponto. Ou descentramento, né? Você deslocar a sua vida da centralidade do ego e deixar-se habitar por outros valores do outro, da alteridade, da hospitalidade, tantos valores, né? Você é capaz de ouvir sinais desse ponto. Está claro? E o Paul Tillich, então, pegou a seguinte imagem. Todos nós estamos vinculados num lugar, numa tradição. Na medida em que você começa a aprofundar a partir da sua tradição, no caso, por exemplo, cristianismo, Jesus, você começa a aprofundar nos valores fundamentais do cristianismo, saindo um pouco da casca do cristianismo. A gente chama isso de esoterismo com X, exoterismo, que é a casca da religião, que é a superfície da religião, que é a forma da religião, que são as normas, as leis. Você começa a entrar no mundo interior das religiões. Então você começa a descer. Em direção a quê? A um ponto. Em direção a um ponto. Quanto mais você desce, tanto mais livre você fica com relação à sua tradição. Mas à medida que você vai... Olha, eu estou falando descendo, mas pode ser subindo, tá? Porque aqui é a sua forma. Você vai percebendo que aquilo que você está vinculado tem limites. Por exemplo, a consciência da contingência do seu vínculo começa a aparecer mais forte para você. Por isso que todo místico tem polêmica com as suas instituições. Porque a instituição está presa na forma. É o direito canônico, as normas. O místico vai ficando mais solto, mais livre. Então ele vai se sentindo, na medida em que ele aprofunda, a palavra certa não é descer, é aprofundar. Profundidade é o termo. Na medida em que você avança na profundidade, você ganha em liberdade
você é capaz de perceber a presença do mistério em todo lugar. Então você começa a perceber a presença do mistério em todo lugar. Aí você fica interreligioso. Ou seja, aprofundar a sua identidade em nível de perspectiva de aprofundamento da identidade, você ganha liberdade e você é capaz de captar, perceber a presença do mistério em todo lugar. O Paul Ricoeur também falou isso num livro muito bonito do Paul Ricoeur. Ele usou outra expressão. A expressão que o Paul Ricoeur usa é o seguinte: se você desce aqui, e o outro desce aqui, e o outro desce aqui, e o outro desce aqui, de repente, quando você chega aqui, você começa a ouvir o barulho de sonda do outro. Essa é a expressão que o Paul Ricoeur usa. Você começa a perceber, não é que são iguais, você começa a perceber que existe uma familiaridade no nível da profundidade. Não é uma igualdade. O David Tracy, que é um dos grandes teólogos americanos, ele fala imaginação analógica. O que significa? Semelhanças nas diferenças. Semelhanças nas diferenças. As diferenças permanecem. Essa é a ideia. Está claro? Isso é Paul Tillich, no livro Cristianismo e as Religiões, que ele escreveu por volta de 1960, mas é a mesma ideia do Merton. Então, o Merton, o que aconteceu com ele? Na medida em que ele aprofundou o cristianismo dele, ele foi expandindo a sua visão de vida espiritual, não só para o domínio social, né, da atuação social, como da atuação interreligiosa. As religiões são... A Simone Weil, se eu não me engano, tem uma expressão bonita para isso, são janelas para o céu. Né? Para o céu não digo, são janelas para o mistério. Né? E normalmente, você tem que estar domiciliado. Você não pode ser ecumênico. O que você é? Eu sou ecumênico. Não existe. O que você é? Eu sou interreligioso. Não existe. Você é a partir de uma inserção, que você pode até ficar insatisfeito, não digo, mas incomodado com o vínculo, porque você quer mais. É igual o Thomas Merton na Trapa. Ele estava incomodado. Ele falou assim, cardenal, a Trapa não é para nós poetas, a Trapa é para militares. Né? Ele falava, claro, isso. Aí o cardenal leva susto, porque ele esperava encontrar um orientador espiritual tradicional. Aí lá pelas tantas ele falou assim, eu também vou entrar na conspiração. Então entra na conspiração junto com o Merton, de busca de uma perspectiva diferente. Né? Ele segue o conselho, aprofunda o cristianismo e vai... nasce a vocação religiosa num momento difícil, porque ele já tinha um filho, então para uma congregação religiosa aceitá-la é muito mais complicado, e ele consegue entrar na Trapa, que é uma congregação bem apertada. Ele ficou 26 anos na Trapa dos Estados Unidos. Né? Ele ficou 26 anos, chega em 41 e fica até o período final da sua vida, né? 68. Né? Raras ocasiões ele saía, porque aqui sobre a vida da Trapa é interessante. Se vocês quiserem conhecer a trajetória espiritual, monástica do Thomas Merton, esse é o livro que fala disso, tá? Chama A Vida Silenciosa. Que ele fala de onde vem a Trapa. Desde a tradição de São Bento. Vai falando de São Bento, os beneditinos, depois e chega nos cistercienses de estrita observância, que é a Trapa de Thomas Merton. E aqui fala um pouco de como é que era o ritmo de vida deles. Aliás, eu não falei isso para vocês, eu estava falando do ponto vídeo e esqueci. Os trapistas acordam 2h30 da manhã. Eles dormem 7h30 da noite. 2h30 da manhã. E quando está chegando o dia, não chegou ainda, é o que Thomas Merton chama de ponto virgem, na natureza. Você pode observar isso em você, mas você pode observar isso na natureza.
Se você acorda de madrugada, antes do dia amanhecer, e começa a ver os primeiros sinais da manhã, você está vivendo um momento propício para a experiência mística, na visão bertoniana do ponto virgem. Então, ele vai descrever isso de forma poética, muito bonita, né? Tanto no seu diário, como no livro Reflexões do Espectador Culpado, descrevendo como é que é a experiência de você ver o ponto na natureza. Nos primeiros, ele fala, os pássaros estão começando a ensaiar os cantos, não chegaram ainda a ser, né? Então, aquele momento é inaugural do dia, e é um momento propício para você ter essa percepção. Os cistercienses são da estrita observância a trapa, que vem da tradição beneditina. O grande nome é São Bernardo de Claraval, tá? É a grande referência da mística, e para entender a teologia e a concepção mística, talvez quem estuda mística é um dos grandes nomes. São Bernardo de Claraval, o livro mais bonito dele chama O Sermão do Cântico dos Cânticos, que faz um comentário do Cântico dos Cânticos, que é o livro do primeiro testamento, dos mais importantes para quem trabalha em mística. Os cistercienses, aqui citando Merton, tá? Procuram simplesmente manter-se o mais possível próximo do plano primitivo de São Bento. Levantam-se de madrugada, 2 horas ou 2h15 da manhã, cantam as matinas, né, os ofícios, né, o primeiro ofício da madrugada, meia hora de meditação, depois um período de 1h30 ou 2 horas em que todos fazem a leitura meditada, isso é todo dia, tá? Depois, o primeiro ofício das 6h15, precedido de um pequeno, ligeiro café com pão. Em seguida vem o capítulo, que é uma fala, né? Onde os monges estão reunidos e há uma exortação espiritual feita pelo mestre. Depois chama capítulo, depois do capítulo há mais uma Lectio Divina, que é uma leitura meditação. Depois a missa, cantada, o canto é muito importante para eles, né? Gregoriano. Depois 2 horas de trabalho manual pela manhã e mais 2 ou 2h30 à tarde, nos campos e nas oficinas. Então é rezar e trabalhar. E não tem muita tradição intelectual, não. É claro, tem a de espiritual, né? Mas é o campo. É trabalhar nas oficinas, no jardim, na plantação ou na costura. Comida, vegetarianíssima. Né? O almoço, 11h30. Só aos doentes é concedido comer carne, peixe ou ovos. Os outros se contentam com leite, queijo e legumes. O dia do trapista termina à tardinha, quando o monge volta à leitura, cantando em seguida as vésperas e completas, antes de se recolher com os passarinhos às 19 horas. Outra coisa que fala aqui, que eu quero citar, o dia do trapista permanece sempre árduo, bastante trabalho pesado e longas horas no coro. O cara que não sabe cantar, que era o caso do cardenal, que tinha voz ruim, né? Se dá mal, tem que saber cantar, porque tem muita música, muito coro de gregoriano. Né? Pouquíssimo conforto físico. Os monges estão submetidos a uma severa lei do silêncio, não podem falar entre si, só em momentos determinados. No filme Grande Silêncio, é interessante, que uma vez, tudo isso é pensado psicologicamente. Tanto é que é uma ordem que nunca teve mudanças, desde a sua fundação, no século XI, sei lá. Né? Então, quando você não tem muita mudança, é que nada dá certo. Então, você tem as estratégias psicológicas para o cara não ficar maluco. Uma delas é que cada semana você pode jantar coletivamente, você pode ter o passeio, eles fazem o passeio, que conversam 2 a 2 e trocam de parceiro, tem todas as estratégias, né, para lidar com essa dinâmica do silêncio. E ninguém pode sair do mosteiro. Tem pessoas que passaram a vida inteira sem sair.
Thomas Merton teve licença, raras vezes, de sair. Inclusive no final da vida para fazer viagem na Ásia, mas normalmente é o tipo de vida que tem na Trapa. O Ernesto Cardenal entrou para a Trapa, chegou a ser noviço do Thomas Merton, mas não deu conta por causa da saúde. Então esse buscador, Thomas Merton, que opta de entrar na vida religiosa e opta de entrar na Trapa, ele vai ser o que eu chamo de um buscador. Quer dizer, o modo dele viver a espiritualidade é pontuado por uma dinâmica de busca muito incessante. Aliás, a palavra busca é a que mais aparece nos textos do Thomas Merton. E, de certa forma, uma angústia de sempre dizer que não sabe para onde está indo. Tem orações bonitas de Thomas Merton que ele fala: não sei para onde vou, eu sei que estou indo para algum lugar, eu sei que Deus está me acompanhando, mas é sempre marcado pela aventura. Eu acho que a palavra importante aqui no Thomas Merton é uma aventura. Aventura em direção ao mundo da alteridade. Uma aventura espiritual. Né? A palavra que eu gosto, que vem de Isaías, né, do profeta Isaías, ele fala: alargar as cordas e reforçar as estacas. Essa, aliás, é a dica que se dá para quem quer entrar num caminho espiritual forte, né? Reforça as estacas, quer dizer, reforça a identidade, né? E alarga as cordas. Abre as cortinas, né? Alarga as cordas, né? Ultrapassa as fronteiras. Por isso que eu falo que é um buscador, o Merton, que viveu a liminaridade. A liminaridade é uma coisa perigosíssima. Você viver na liminaridade é algo extremamente perigoso, porque é você viver uma experiência de morte permanente. Você está sempre correndo o risco de se perder, porque você está avançando para as margens. É como se estivesse fazendo uma iniciação ao mundo da diferença. Então, isso é um pouco um traço que marca a perspectiva do Thomas Merton, é de avançar as fronteiras, né? Ele chega até a falar ultrapassar as fronteiras, que chegou até a causar dificuldade em alunos meus, orientandos meus, que acharam assim: mas então será que o Thomas Merton rompeu com o cristianismo? Porque ele fala tem que chegar a ultrapassar. Não é romper, é alargar. Ou então, como fala o Henri Lessot, né? É montant au fond du cœur, subindo ao fundo do coração. É saindo para o fundo. É uma coisa difícil de entender, né? É um êxodo. Todo místico faz um êxodo. É uma saída. E é uma tensão com o ego. Porque você tem que deslocar a centralidade do ego para fazer valer o outro. E o ego é muito forte. As razões de defesa do mundo, da objetividade do eu, são muito fortes. Então, o trabalho de solapar esse apego Mas não é à toa que os budistas falam que a razão mais forte do sofrimento é o apego. Quer dizer, se você quer entender por que você sofre, é o apego. E os grandes místicos buscam desapego. E desapego de coisas muito fortes, que normalmente a gente não consegue desapegar. E outra coisa interessante, que talvez é um dos traços fortes do Merton, é a escuta, atenção. O último artigo que eu escrevi sobre o Merton, para essa revista que saiu agora, eu falei: o Merton estava sempre atento. O eremitério dele, onde ele vai viver os últimos anos, que ele conseguiu autorização para viver numa casinha separada, um eremitério, porque normalmente não dão essa autorização, mas ele conseguiu. O caminho que levava do eremitério até o mosteiro da Trapa era mais ou menos 2 quilômetros, não sei bem. Todo aquele caminho ele conhecia porque ele estava sempre atento para observar tudo que acontecia ao seu redor. Em geral, a pessoa espiritual ou a pessoa mística, ela está sempre muito atenta ao que eu chamo de pequenos sinais do cotidiano. Tudo.
é mais ou menos igual ao antropólogo no trabalho de campo. Tudo é importante. Os pequenos, ele era especialista em pássaro, Thomas Merton, em folhas, árvores, e no fundo ele foi sendo tocado pela dimensão da natureza de uma forma impressionante, né? Na vida dele, né? Ele dizia num texto do seu diário, que o Sibelius fala que talvez as duas coisas mais importantes do Thomas Merton são suas cartas e seus diários. Muitas vezes a pessoa que faz a epístola, que faz a carta, ela pode fazer coisas contraditórias. Aliás, o Merton também tem um pouco disso, o Sibelius fala, né? Quer dizer, para você estudar um autor a partir de cartas ou de diários, você tem que estar muito atento para você não ser driblado. Então, você tem que trabalhar esse gênero, mostrando que muitas vezes uma pessoa pode mandar 3 cartas no mesmo dia para 3 pessoas diferentes, uma ela está angustiadíssima, próximo do suicídio, outra está alegre, outra, me entende? Então, para você entender essa dinâmica, exige uma lógica determinada para quem está fazendo um estudo das cartas. Mas ele dizia, em 1959, minha obrigação é não parar, ou seja, minha obrigação é avançar. Eu acho que esse toque do ir à frente, ir adiante, de gestação contínua da identidade, era uma marca de Thomas Merton. Estava sempre provocado de avançar para além do estabelecido. Por isso que ele provoca tensão onde ele vai. Provoca tensão na trapa, provoca tensão na literatura. Ele estudou William Blake, que é um dos teóricos mais abusados da literatura, né, em termos de arrojo, de reflexão intelectual. Então, ele tinha essa coisa. E sempre falava concretamente, eu tenho que avançar sempre, nunca desistir, fazer da busca o meu caminho, o meu campo de identidade. Tem uma oração dele que eu coloco aqui, não sei se eu coloco, algum texto meu eu coloco, que é uma oração que é a minha oração de cabeceira forte, onde ele vai falar justamente isso, né? Essa questão, né? E ele sempre intuía, sobretudo no final da vida, sobretudo quando ele vai para a Ásia, ele intuía alguma coisa está se abrindo, algum horizonte está se abrindo para mim, um novo horizonte está se abrindo. Não é que ele não tinha sensibilidade interreligiosa antes, ele tinha, mas eu acho que ele foi chegando a um ponto de abertura que a gente não sabe onde daria, porque ele morreu. Ele morreu durante a viagem na Ásia, eletrocutado por um ventilador, por um fio desencapado, onde ele estava no auge. E a palestra que ele estava fazendo quando morreu era sobre marxismo e vida monástica, para vocês terem uma ideia das temáticas que ele desenvolvia. Bom, aí no meu texto aqui, eu tento definir a perspectiva de Merton em 3 grandes malhas. Ele era alguém marcado pela vida contemplativa, a primeira malha, né? Quer dizer, a sede de contemplação. E é curioso, eu trouxe aqui um texto para vocês, do Panikkar, que é bem parecido com o que fala o Thomas Merton. Quando Thomas Merton era mestre de noviços em Getsemane, na Trapa, Estados Unidos, ele falava assim, a vida contemplativa não é alguma coisa muito difícil ou diferente, não. Vida contemplativa não é fugir do mundo. Vida contemplativa não é se isolar dos outros. É a visão que a gente tem normalmente, né? Vida contemplativa é isolamento. Não. A vida contemplativa é estar no tempo, com a atenção aberta, com a escuta aberta. Estar, ou a expressão que outro autor, que não é nem religioso, o Comte Sponville, André Comte Sponville, no livro dele, O Espírito do Ateísmo, ele vai falar assim, estar presente.
no tempo. Você pode estar aqui e não estar aqui, não é verdade? Você pode estar na história e não estar. Quer dizer, a vida contemplativa significa você estar no tempo com todos os sentidos despertos. É mais ou menos igual o lutador. Ah, vocês que lutam oriental, é muito isso. Os grandes mestres orientais, de espadachins, ou como é que chama, os grandes mestres orientais, a coisa mais importante que tem, não é? É a atenção. Não é não? Concordam? Atenção. Você tem que estar despreocupado, ou seja, é atenção e ao mesmo tempo solto, leve, né? Essa é talvez a lógica que marca os grandes mestres, né? É um pouco essa linha, né? Então, a visão que o Thomas Merton passou, talvez também em razão do influxo que ele vai sofrer do Zen budismo, que é muito forte, ele passou isso para os seus orientandos, os seus noviços, entre os quais o cardeal. O contemplativo é como, essa frase eu uso sempre, é como o peixe na água, simplesmente está. Ou como falam os budistas do zazen, né? A meditação sentada, simplesmente sentar. Isso é a vida espiritual do Zen budismo. O mais importante é o shikantaza, quer dizer, é estar sentado, simplesmente sentar. E o Panikkar, eu peguei esse texto anteontem, já tinha lido antes, mas agora que eu estou voltando algumas leituras, o Panikkar fala a mesma coisa que eu quero ler para vocês, onde eu botei, está aqui. Panikkar fala assim: o contemplativo não é alguém fora do mundo ou que foge do mundo, mas aquele que simplesmente senta, aquele que simplesmente vive. A contemplação, aí ele conclui, a contemplação é o respiro mesmo da vida, ao sopro. Sopro, né? O respiro, a importância da respiração na arte do arqueiro zen, né? Quer dizer, então, estar aí é uma coisa mais estranha para quem está fazendo um curso de mística, né? Você falar assim, mística é estar aí. Coisa louca, mais simples, mais corriqueira e mais difícil. Porque você está aí e não está. Você está com os sentidos todos acesos para o ritmo do tempo. Lembra quando o Caetano Veloso, que eu adoro sempre citar também, meu Caetano, na música que ele fala do tempo, 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 ele fala uma expressão muito bonita nessa música, fala assim, temos que fazer um acordo com o tempo. Ser tocado pelo tempo. Habitar o mundo de outra forma. No fundo, quando você está simplesmente aí, a sua visão de nós é outra totalmente. Tudo faz parte da sua experiência. Já não é mais um mero antropocentrismo, quer dizer, simplesmente estar aí é ser capaz de captar todos os sinais que acontecem no tempo. Quando você fala simplesmente senta, é a coisa mais central do Zen budismo. Ou simplesmente né? Ou deixar despertar os sentidos. Quer dizer, isso é uma coisa... Porque toda a nossa lógica de mercado vai nessa contramão. Você não tem sentidos despertos. Você não tem atenção desperta. Você não tem a sensibilidade desperta. Né? Quando o Heidegger fala ser no mundo, ser aí, é de uma radicalidade impressionante. E os grandes místicos falam assim, quanto mais avançado você está, maior o risco de cair. Santa Teresa fala muito isso. Você tem que estar atento lá na frente, lá em cima. Qualquer bobeirinha você cai. Né?
você cai de novo para as formas, para a superfície, né? Aliás, eu no curso não de Thomas Merton, no curso de Teilhard de Chardin, da mística cristã que eu trabalho, eu sempre mostro para os alunos um texto do Teilhard de Chardin, que ele fala uma descrição dele entrando ele entrando dentro dele mesmo. E é desesperador a leitura. Eu vou entrando, vou me afastando das coisas habituais, do ambiente tranquilo, das coisas familiares, aí você vai sentindo o tranco. Na mística islâmica, o atar também, os 7 vales, né? No fundo, é um caminho que você vai, e quando você chega lá, você fala assim, pô, eu sempre estive aí e nunca me dei conta. Eu tive que atravessar 7 vales para me dar conta que o mistério estava do meu lado e eu não percebia. Por quê? Você não estava aí. Então, essa experiência, quando eu falo sair para dentro, é um pouco isso. Quer dizer, porque no mistério, o Rumi sempre fala assim, o místico muçulmano, né? O amado nunca saiu de vocês, ou seja, vocês estão indo para Meca, mas nunca ousaram ir no telhado da sua casa, para perceber que o amado está muito mais próximo do que vocês imaginam. Só que o amado está muito próximo e vocês estão muito longe deles. Quer dizer, a mística o que é? É uma experiência de percepção da presença. Aí você pode falar amado, pode falar real. O Panikkar não usa Deus. Quem fala que Deus é uma categoria que ainda é pequena, né? Então ele fala real. Ele fala real é uma categoria ecumenicamente mais ampla, né? Ou como o Spinoza também, na reflexão sobre a natureza, né? Então você tem terminologias. Os budistas não falam em Deus, por exemplo. Eles evitam, eles se calam sobre Deus, mas falam sobre o caminho. O caminho. Né? O caminho de quê? De desapego. O Rumi vai falar polir. Você tem que polir. Você tem que, o que é polir? É tirar tudo que te estranha de você mesmo. Né? Então isso é vida contemplativa. E toda a experiência de estar aí é extremamente incômoda, irritante. Você bota, as pessoas quando estão fazendo zazen, elas não dão conta de ficar sentado. E o budismo é mais radical ainda, que você está sentado diante do muro. Não é assim diante da natureza, do passarinho, é um muro. Até que o muro vai explodir. O muro tem que explodir, que é a experiência como é que fala? Da transparência. O muro explode. Para aquele que senta, o muro explode. Mas você tem que passar por isso, que é dificílimo. Imagina que movimento que não é você ficar sentado diante do muro. É muito movimento. Você está parado, mas é muito movimento. Inclusive, você tem que desnaturalizar o movimento da sua cabeça, que muita coisa vai aparecer. Você vai ter que se desligar disso. E desligar disso é movimento. No fundo, toda a experiência mística é uma experiência de você se dar conta da impermanência. É isso, né? A impermanência, que no fundo nós somos frágeis, nós somos contingência. A palavra contingência é uma palavra que o Panikkar usa muito para definir o diálogo, né? A contingência é o limite, né? É a dinâmica do limite. Ou também a vulnerabilidade, outra expressão bonita para quem trabalha mística, né? Você vai tomando consciência da vulnerabilidade, né? Você vai percebendo que o cristianismo é pequeno, o budismo é pequeno, por isso que os budistas falam, se você encontrar Buda, mate. Isso provoca um choque, né? Se você encontrar Buda, mate. Ou seja, se você encontrar sossego, mate. Não tem sossego. Quer dizer, a busca interior não provoca sossego para ninguém. Provoca permanente uma inquietação, né? Uma inquietação de quê? A gente chama isso na mística de, como é que é o termo grego? É epéctasis. Você está sempre querendo mais. Nunca
mata a sede. Quando você vê a água, quando você vê a água na fonte, você só vê nada da água. Você está pensando que está vendo a água, mas a água está escondida. Você vê residual, né? Você vê o residual, quer dizer, o mistério da água. Por isso, quando o Rumi fala, eu não quero a espuma é o que você vê da água, não, quando você vai no mar, né? Você vê a espuma. Ele fala, eu não quero isso não, eu quero muito mais que isso, né? Eu quero polir. Quer dizer, quando você fala polir, é para captar água, né? Para captar água. E tem outra mística que eu cito muito, Marguerite Porret, morreu queimada em 1310 na França, que ela fala assim, todos os rios perdem um nome quando chegam no mar. Quer dizer, quando você chega no mar, você não é mais eu, nem tu. Quer dizer, no fundo, o horizonte é a união, é essa. Mas o caminho já é mística, no sentido, já é vida espiritual. Quer dizer, o caminho para isso, o processo já é isso. E que o Merton trabalha é justamente o processo. Então, isso aqui é uma das três, chamei aqui de três apelos interiores que Merton teve. O primeiro é esse apelo da contemplação, mas entendida a contemplação nessa lógica que eu estou falando para vocês. A contemplação não é fugir do tempo, é radicalmente se inserir nele. A autora que eu gosto muito, que trabalha isso, é uma filósofa espanhola chamada Maria Zambrano. Ninguém nunca fez tese sobre ela aqui, é uma autora muito difícil, mas muito interessante. Ela fala, o termo que ela usa, fala adentrar-se nas entranhas. Quer dizer, a mística é uma sede absoluta pelo tudo. Quer dizer, o místico é um desarvorado amante do tudo, apaixonado por todas as coisas, porque todas as coisas estão entrelaçadas, é uma teia que entrelaça todas as coisas. Por isso que você não fala nós. Quando a gente fala, o Viveiro de Castro, ele usa uma expressão interessante, ele fala assim, quando a gente fala nós, a gente está pensando só nós humanos, mas não é nós humanos, é nós todos, é o ambiente, é os animais, você captar o entrelaçamento radical de todas as coisas, né? Daí se fala abertura ao real, a mística como a experiência radical da realidade, Panikkar, ou a experiência holística da realidade, integradora da realidade. Ele vai colocar isso numa abertura, tá lançando agora as obras completas do Panikkar, 12 volumes. O primeiro volume é sobre mística, e o título que ele coloca é isso, a mística é a experiência holística do real, é a experiência integral da realidade. Então, quer dizer, portanto, você não tem outro tempo. Você não gosta de ficar pensando para além do história. O tempo é o tempo, né? A eternidade é a plenitude do tempo, não é o para além do tempo. Então, a imanência ganha uma força louca, né? O Panikkar fala a tempiternidade. A tempiternidade é a experiência radical da experiência do tempo. Então, a eternidade não é um para além da história, mas é viver a intensidade da experiência da história. Isso vira muita cabeça, né? A gente não está acostumado a ver isso, né? E é interessante, o Thomas Merton fez isso no meio de um centro comercial. Isso é muito interessante. Chama a experiência de Louisville. Um centro comercial, e o Cardenal fez isso também no meio da bagunça. Você pode estar no meio da bagunça toda. Nas festas, também nas festas, que é um acordo com o tempo maravilhoso, as festas, né? Estava ali no centro comercial Louisville, ele relata no livro dele, está lá também no Reflexões do Espectador Culpado, 1958, ele começa a olhar as pessoas, maluco, né? Começou a olhar as pessoas assim, e ela olha o fundo das pessoas. Ela olha o fundo, ele conseguiu ver o ponto virgem de cada um. Aí ele dá aquela coisa nele assim, estalo na cabeça. A minha solidão não é minha. Olha só que coisa interessante. Que ele era um trapista, contemplativo.
Você fala, está isolado lá. Fala assim, a minha solidão não me pertence. Né? Quer dizer, todo esse povo, todas essas pessoas participam da minha solidão. A minha solidão tem que envolver todas as pessoas. Isso me faz lembrar um biblista brasileiro, Carlos Mesters, que eu adoro, que ele sempre falava assim para mim, para nós, né? Você nunca entre sozinho quando você lê a Bíblia, mas leve sempre o sofrimento do seu povo. Não entra sozinho. Você não pode entrar sozinho na leitura espiritual. Então o Merton ali olha, vê o centro das pessoas, fica super emocionado, que foi um momento de conversão, foi uma experiência forte que ele teve de conversão, né? Ele fala, subitamente, como se ouvisse a secreta beleza dos corações das pessoas, da profundeza das pessoas. Ele captou isso aqui, né? Um ponto, né? Onde nem o pecado, nem o desejo, nem o autoconhecimento podem penetrar, quer dizer, o fundo de cada um, né? E aí ele fala assim, e se essas pessoas fossem capazes de se olharem desta forma que eu estou olhando, e se vissem intimamente, elas não mais guerreariam, nem tensionariam, ao contrário, elas se ajoelhariam umas diante das outras, se adorariam. Pô, essa é a experiência de Louisville. Um dos textos mais bonitos de Merton. Quer dizer, por que o Rumi também fala isso, no Masnavi, que é a grande obra do Rumi, ele fala assim, se as pessoas fossem capazes de transcender as formas, elas seriam capazes de diálogo, que o que faz mais conflito são as formas, a casca. A razão mais radical do conflito entre as religiões é a casca. Bom, então essa é a experiência de Louisville, né? E no fundo, o que eu digo quando termino esse primeiro apelo da contemplação é uma palavra-chave de todos os meus cursos de diálogo. O que é essa palavra? Quanto mais Thomas Merton se adentrava na vida eremítica, nessa vida de oração, de contemplação, mais ele dilatava a percepção da bondade de todas as coisas. É isso. Quer dizer, quanto mais você se aprofunda ou se adentra na perspectiva espiritual, que é, no fundo é isso aqui, né? Quanto mais você adentra, mais você percebe a dilatação, né? Você dilata a sua percepção da beleza de todas as coisas. E os dois outros apelos são, então, o apelo da compaixão, normalmente vem acompanhada da contemplação, quer dizer, aquele que contempla, age. Quer dizer, o verdadeiro contemplativo vai na história e luta contra o sofrimento. Quer dizer, a compaixão é um desdobramento radical da contemplação. Ou seja, o contemplativo, ele não é um alienado, ao contrário. O contemplativo é alguém que desdobra no tempo a experiência interior que ele faz. Enquanto houver sofrimento no tempo, o contemplativo não descansa. Nesse sentido, né? Quer dizer, há uma akênose. A palavra akênose significa esvaziamento. É a contemplação. E a compaixão é um corolário da akênose. Isso que você vê lá na passagem bíblica, né? Moisés, tire as sandálias, que o lugar que você pisa é sagrado, contemplação. Logo depois, vocês continuam olhando e falam o quê? Vai e liberta meu povo que está cativo no Egito. Tem uma coisa está ligada à outra. Ou a Marta e Maria, de Eckhart, do Evangelho, né? Quer dizer, a Marta é aquela que está no templo, a Maria que está contemplando. Mas a Marta foi Maria antes. A Marta tem Maria no coração. Isso é difícil também de entender, mas é interessante, né? Quer dizer, toda Marta tem uma Maria embutida, né? Então, quem está no tempo, na história, a Maria está essencializada na Marta. Isso é mestre Eckhart. E o terceiro apelo é o diálogo. Então, são os três apelos, né? Contemplação, compaixão, diálogo. Os três eixos que estão presentes na dialética do Merton.